1 Samuel capítulo 14. Jonatas vence os filisteus. Um dia Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro, Vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu que está posicionado do outro lado. Todavia nada contou sobre esse intento a seu pai. Versículo 2. Saul estava sentado debaixo de uma romazeira, nos limites de Gibeá, em Migron. Em sua companhia estavam 600 guerreiros. Versículo 3. Entre os quais Aías, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Yahvé em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. Versículo 4. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozez e o outro Sené. Versículo 5. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ainda ao sul, rumo a Geba. Versículo 6. Jonatas ordenou ao seu escudeiro, Vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Versículo 7. Redarguiu-lhe seu pajem: segue a inclinação do teu coração. Eu estarei ao teu lado, Senhor. Com letra minúscula, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Versículo 8. Ao que Jonatas afirmou, Eis o que faremos. Partiremos na direção deles, de peito descoberto. Versículo 9. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que cheguemos perto. Ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Versículo 10. Entretanto, se nos convidarem, subi até nós, então subiremos, porque é sinal que Yahvé nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Versículo 11. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si, Eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. Versículo 12. E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava, Subi até aqui, pois temos algo a dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jonatas advertiu a seu escudeiro, Conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Versículo 13. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Versículo 14. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área correspondente à metade do terreno arado por uma junta de bois em um dia, ou seja, cerca de 90 metros quadrados. Deus entrega a vitória a Israel. Versículo 15. Então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. Versículo 16. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Versículo 17. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens, Fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente.
Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Versículo 18. Então Saul disse a Aías: trazei a arca de Deus e o éfode, o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o éfode. Veja aqui. Saul decide conquistar a vontade de Deus antes de se arriscar numa batalha contra os filisteus. Números 27, 21, Deuteronômio 20, versículo 2. Nessa passagem, a Septuaginta procurou preservar o sentido original da frase. Afinal, a arca estava em Kiriat Jearim, onde ficou até Davi transportá-la para Jerusalém, segundo Samuel 6. Mas o éfode, o colete sacerdotal, havia ficado no acampamento de Saul em Gibeá. Além disso, em nenhuma outra parte do Antigo Testamento, a arca é usada para revelar a vontade de Yahvé, ao passo que a estola sacerdotal, como também o uso de pedras Urim e Tumim, foram proporcionados com essa intenção. A ordem para o sacerdote retirar a mão faz mais sentido no caso do colete do que a arca, devido à urgência no momento, abre parênteses, e por isso devemos ter uma noção sempre muito clara da diferença que pode haver entre aspas, urgência e importância, fecha aspas, fecha parênteses. Saul concluiu que esperar pela palavra do Senhor talvez prejudicasse a vantagem estratégica que obtivera. E, mais uma vez, assim como ocorreu em 1 Samuel 13, do versículo 8 ao 12, sua decisão depende mais do seu entendimento pessoal que da fé na palavra e na providência de Deus, mediante um compromisso de obediência às suas ordens. Veja aqui, mais uma vez, a decisão que foi tomada dependeu mais do entendimento pessoal do que da fé na palavra e na providência de Deus, mediante um compromisso de obediência às suas ordens. Continuando, versículo 19. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixa por enquanto. Versículo 20. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Versículo 21. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para se reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas. Versículo 22. Todos os homens de Israel que se emboscaram nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Versículo 23. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Ordem irrefletida de Saul. Versículo 24. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, ordenando : maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. Versículo 25. E aconteceu que o exército entrou num bosque, onde havia mel no chão. Versículo 26. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temiam o juramento que se haviam comprometido. Versículo 27. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel. E logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Versículo 28. Então um dos soldados lhe chamou a atenção.
Teu pai nos impôs este juramento. Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso todos estamos desfalecidos. Versículo 29. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto. Infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco de mel. Versículo 30. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente os despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Falta ritual cometida pelo povo. Versículo 31. Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmas até Aijalon, a essa altura. Os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Versículo 32. Por isso avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, como despojos de guerra, e comeram a carne de ovelhas, bois e bezerros de qualquer maneira, com sangue. Versículo 33. A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está cometendo pecado contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou, fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. Versículo 34. E disse mais Saul, espalhai-vos no meio do povo e dizei, traga cada um o seu boi ou sua ovelha. Vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. Versículo 35. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. O povo salva Jonatas. Versículo 36. Ordenou Saul, desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até ao romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam, faze tudo o que te parecer bem. Contudo o sacerdote sugeriu, melhor é primeiro consultarmos a Deus. Melhor é primeiro consultarmos a Deus. Versículo 37. Então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus. Descerei para perseguir os filisteus? Ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Versículo 38. Então Saul ordenou: aproximai-vos, todos vós, chefes do povo, examinai bem em que consistiu a falta cometida por vós neste dia. Versículo 39. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, deverá morrer. Contudo ninguém disse uma só palavra. Versículo 40. Em seguida declarou Saul diante de todo Israel: ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro lado. E o povo respondeu a Saul: faze o que te parece certo. Versículo 41. Saul então exclamou, ó Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Senhor, Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante o Urim e o Tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Versículo 42. Em seguida, Saul determinou, lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Versículo 43. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu, conta-me o que fizeste. Jonatas replicou, eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Todavia estou pronto para morrer. Versículo 44. E Saul concluiu, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte de Jonatas. Versículo 45.
Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando, Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma, tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas e ele não foi executado. Versículo 46. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Resumo do reinado de Saul. Versículo 47. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor. Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Versículo 48. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. A família de Saul. Versículo 49. Saul teve 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova Mical. Versículo 50. A sua esposa chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Versículo 55. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Versículo 52. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para seu exército.